Olá, alunos do quinto ano. Vamos dar início agora à explicação do PET de Educação Física da semana 4. Nessa semana, vocês aprenderão um pouquinho mais sobre os esportes. Nas últimas semanas, você pode aprender então sobre jogos e brincadeiras diversas, diferenciar várias questões relacionadas ao esporte, além de conhecer o esporte rugby. Vamos conhecer um pouco como o esporte no nosso país se apresenta, de acordo com a Lei Pelé e o decreto que regulamenta, que institui as normas gerais do esporte no Brasil. O esporte se manifesta então de três formas, certo? Que seria esporte educacional, esporte de participação e o esporte de rendimento. O esporte educacional, ele vai ser praticado então na educação básica e superior. Então ele vai estar vinculado ao ensino, certo? Seja ela da educação básica ou superior. E em forma as sistemáticas da educação, evitando-se seletividade. Então ele não tem a questão de selecionar os alunos, a competitividade excessiva. Então ele vai ter um limite. Pode ter a competição, mas ela não vai ser excessiva de seus praticantes, com finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Nós temos também, então, o desporto de participação, que ele é praticado de modo voluntário, caracterizado pela liberdade lúdica com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, a promoção da saúde e da educação e a preservação do meio ambiente. Então aqui já fala tudo, ele é praticado de modo voluntário. E nós temos o desporto de rendimento, que tem a finalidade de obter resultados de superação ou de performance relacionados aos esportes e de integrar pessoas e comunidades de país e de outras nações. Então, ele tem finalidade de performance, certo? Seria o ganhar mesmo. E dentro dos esportes educacional, ele pode se constituir-se em esporte educacional ou de formação, com atividades em estabelecimentos escolares e não escolares, referenciados em princípios socioeducativos como inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde, coeducação e responsabilidade. E nós temos também o esporte escolar. Então vamos lá: esporte educacional. E vamos agora para o esporte escolar, praticado pelos estudantes com talento esportivo no ambiente escolar, visando a formação cidadã, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito esportivo, podendo para contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte de rendimento e promoção de saúde. Certo? Então ele vai ser esse aqui, o educacional, ele vai falar mais da inclusão, da participação, da cooperação, a promoção de saúde. E esse aqui ele vai falar para contribuir para as potencialidades da prática do esporte. Certo? Então vocês vão fazer então, já que conheceu essas definições, o exemplo de cada um deles. Não onde que vai encaixar o esporte de formação, ou educacional, o esporte de rendimento, o esporte escolar, o esporte de participação. Então vocês vão associar com a segunda coluna. Qual que é? Vai associar com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Qual deles vai se relacionar com os Jogos Escolares de Minas Gerais, conhecido como GENG? Qual deles que vai se relacionar com uma rua de lazer em sua cidade? E qual que vai relacionar com os jogos internos da escola, certo? Logo após, vocês vão conhecer um pouquinho sobre o esporte de rendimento, a origem dos Jogos Olímpicos. Também vocês vão conhecer alguns símbolos das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Identificar qualquer um deles desembaralhando as letras. Por exemplo, qual que é esse esporte? Qual que é esse símbolo? Vocês vão colocar o nome desse símbolo, o nome desse e desse também. Vocês iriam conhecer também alguns esportes que fazem parte das Olimpíadas e alguns das Paralimpíadas, como o tênis, o badminton, o basquete, o beisebol, o golfe, o handball, o polo aquático, o futebol, o basquete de cadeira de rodas, o tênis de cadeira de rodas, o futebol de sete e o para-badminton. E agora vocês vão colocar a mão na massa. A proposta é construir uma raquete, implemento do tênis de mesa, do badminton e dos esportes paralímpicos para badminton, tênis de cadeira de rodas e tênis de mesa paralímpico. Então vamos para as instruções. Nessa parte eu não ia falar para você, assim, uma sugestão é vocês não, se não tiver esse cabide, podem fazer de caixa, de papelão ou qualquer outro material que vocês consigam fazer essa raquete. Então vamos lá, para a instrução do de cabide. Pegue o cabide de arame e abra-o. Em seguida, pegue uma das pontas e faça um círculo de aproximadamente 20 centímetros de raio. Pegue a meia calça fina e coloque no círculo como se fosse a calça na haste, certo? Estique bem firme a meia e amarre com um nó na junção do arame. É bem simples de fazer, ó, tá vendo? Mas como eu já dei a sugestão também para vocês fazerem é, de papelão mesmo, de caixa. Desenha, faz um círculo e depois faz a haste da raquete. E instruções para fazer o volante, a peteca, é bem simples. Então vocês vão precisar de jornais, 3 folhas e vocês vão fazer uma bolinha de jornal, vai cobrir com o jornal e vai amarrar, bem simples de fazer. E logo após de montar esse material, vocês vão experimentar os movimentos. E vocês vão registrar no caderno como foi construir a raquete e a peteca e como foi praticar esse esporte. Tenham todos uma boa aula.